Nesta edição do Magazine Triatlo, vamos a Lisboa para mais uma competição da modalidade marcada pelo clima instável. Vamos ainda a Montemoro Velho para ver a prova do Campeonato Nacional Individual, onde ficaram apurados os campeões nacionais absolutos. Lisboa é mais uma vez palco do Campeonato Nacional Individual de Triatlo, com uma prova aberta e uma prova pontuável para a qualificação dos campeões desta época. Muito vento, períodos de chuva fortes e água muito agitada obrigaram que a prova aberta fosse adiada há alguns minutos. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine temos Sérgio Dias, vice-presidente da Federação de Triatlo. Bem-vindo, Sérgio. Olá. Vamos então olhar para o percurso desta prova aberta em Lisboa. Os triatletas têm de começar por percorrer 300 metros no segmento de natação, uma volta em triângulo numa água sujeita ao efeito da maré. No ciclismo, 2 voltas, um total de 8 km ao longo da Avenida Brasília, num percurso plano com um piso molhado e algum vento que pode dificultar a vida dos atletas. Para terminar a corrida, 2 km, uma volta num percurso plano no Jardim da Torre de Belém e na Zona Ribeirinha, com retorno junto ao padrão dos descobrimentos. Os atletas já se encontram a postos para a prova de natação, o primeiro segmento deste triatlo. Sérgio, com estas condições climatéricas, quais são as maiores dificuldades para os atletas na água? A principal dificuldade é sempre a navegação. Com a ondulação, dificulta verem as boias e depois, obviamente, com a corrente e com a dificuldade de progressão, acaba por dificultar ainda mais e torna este segmento bastante complicado. E o início da prova foi mesmo um bocado atribulado. Tivemos também alguns atletas que acabaram por desistir, que tiveram dificuldades em lutar contra as condições marítimas, mas ainda assim podemos ver que eles estão muito colados numa natação competitiva. Sim, temos muitos atletas jovens que são sempre muito competitivos e nestas distâncias mais curtas acabam por... as diferenças são curtas e eles acabam por sair muito encostados da água. A manter a consistência saem também muitos juntos no ciclismo, mas é Diogo Lino a levar a melhor e, entretanto, na prova feminina, a juvenil Daniela Sampaio, que liderou a natação, conseguiu ser a primeira a sair para o ciclismo com uma grande vantagem sobre as outras triatletas. Sim, o Diogo Lino a tomar a dianteira e a ser o primeiro a iniciar o segmento, mas rapidamente outros atletas se juntaram a ele. As diferenças são muito curtas e formou-se um grupo aqui bastante coeso na frente que vinham a trabalhar muito bem entre eles e com isso a conseguirem manter a vantagem. E Diogo Lino acabou mesmo por ter de lutar cada vez mais para manter a tal vantagem que tinha, mas acabou por perder algum tempo e ceder o lugar a Guilherme Pires e Alexandre Ribeiro. E são eles agora a irem na liderança. Sim, quando chegamos aqui ao grupo, os atletas acabam por, às vezes, adotam estratégias mais defensivas em determinados períodos, um pouco também para se pouparem para a corrida. Poderá ser o caso do Diogo aqui neste caso em particular. É algo que é habitual acontecer nos grupos nestas provas. E, entretanto, no setor feminino, a Daniela continua na liderança, sem nenhuma atleta a fazer-lhe pressão. A Daniela seguia imparável. Depois de sair da água isolada, continuava a manter-se nessa situação e pronto, sem concorrência. E aqui vemos já os 2 primeiros atletas masculinos a chegarem ao parque de transição e a saírem também para este segundo segmento, o segmento da corrida. Sim, agora na corrida é onde tudo se decide e numa corrida tão curta qualquer segundo é precioso e nomeadamente os segundos aqui à saída do parque de transição às vezes acabam por ser a diferença que se faz no final. Eles correm todos a ritmos muito parecidos e qualquer margem que possam ganhar é uma tremenda vantagem. E aqui podemos ver Sara Bonito, que continuava na luta pelo top 3, apesar de ir um bocadinho atrás. E vemos também aqui a líder, Daniela Sampaio. É uma concorrente a terem atenção neste tipo de provas, nos triatlos? O Alhandra tem muitos, e a Daniela Sampaio é um exemplo disso, o Alhandra tem muitas atletas jovens que são muito fortes, têm uma base de natação muito forte e acabam por conseguir fazer a diferença. Acho que foi tudo muito constante. A natação foi o que gostou mais, porque estava muita ondulação, houve muita porrada. No ciclismo foi tentar o máximo possível, com o vento, e na corrida, pronto, foi tentar dar tudo para acabar. Olhamos então para a classificação individual feminina. Daniela Sampaio a levar o primeiro lugar, Maria Vidigueira em segundo e Pauline Juliette chega logo atrás. Voltemos agora ao último segmento, no setor masculino, a corrida. Sim, na corrida o grupo desfez-se um pouco, o grupo de 5 atletas que tinha vindo no ciclismo e tínhamos 3 atletas a tomar a dianteira e a destacarem-se dos 2 restantes.
E vemos aqui Samuel Agostinho, Guilherme Pires e Alexandre Ribeiro a ocuparem os lugares do pódio. O que é que se esperava aqui nesta fase? É uma corrida muito equilibrada entre todos e a prova estava em aberto até o cortar da meta. As diferenças, como disse há pouco, são demasiado curtas para podermos fazer algum tipo de prognóstico. E vemos já aqui Guilherme Pires a chegar à meta. Correu bem, foi uma natação muito atripulada, depois chegámos à bicicleta. O grupo, como já tinha dito, o grupo já estava formado e depois foi correr para o primeiro lugar. Olhemos então para a classificação da prova aberta masculina. Em primeiro, Guilherme Pires, Samuel Agostinho no segundo posto e Alexandre Ribeiro logo atrás. A prova do campeonato ia ser disputada de seguida, mas as condições climatéricas pioraram. A organização ainda optou por reduzir as voltas, chegou mesmo a considerar passar a prova para duátulo, mas acabou por adiar a realização da segunda parte do triatlo de Lisboa. Sim, devido à intempérie, a prova acabou mesmo por ser adiada e foi adiada para a semana seguinte e para o Monte Moro Velho, que acaba por ter condições mais favoráveis quando as condições climatéricas são tão adversas. O clima, de facto, não nos ajudou, tivemos um dia muito mau. Hoje esperamos que o dia nos ajude, penso que as condições, apesar de meteorologicamente não serem as melhores, aparentemente, porque as previsões não são as melhores, penso que as coisas vão correr bem e vamos ter uma participação boa e os atletas que vencerem vão ser os melhores e com os campeões nacionais. Olhemos então para o percurso desta prova em distância olímpica. Na natação, os atletas têm de percorrer 1.500 metros, um total de 2 voltas, o primeiro segmento com início junto ao Centro Náutico de Monte Moro Velho. Em ciclismo, a testar a resistência, 40 km, um percurso constante, sem muitas oscilações, num piso ligeiramente molhado. E por fim, os triatletas têm de correr 10 km, 4 voltas em terreno plano, ao lado da água, com chegada junto ao Centro Náutico de Monte Moro Velho. Pouco depois das 14h30 é dada a partida para o primeiro segmento do triatlo, a natação no setor feminino, num dia marcado por alguma instabilidade climatérica, com algum vento e alguma chuva. Sim, o dia estava um pouco melhor do que na semana anterior em Lisboa. E o facto de ser disputada num canal, a natação acaba por melhorar bastante. Aqui a grande dificuldade era o vento, a corrente não existe, mas o vento acaba sempre por dificultar a ação, neste caso das atletas e depois mais à frente dos atletas também. Nesta prova foi visível o baixo número de atletas. O que é que pode ter influenciado estes números? A prova feminina acaba sempre numa distância olímpica, acaba por não ser a prova com mais atletas à partida. Mas o facto do adiamento da data, as condições climatéricas, são tudo fatores que obviamente contribuem para para termos menos atletas à partida. Isto obviamente é algo que não é desejável, mas no final do dia é algo com que temos que lidar. Aqui na natação, a Liliana Alexandre e André Ferrum rapidamente se lançaram para a liderança e afastaram-se do pelotão. Tentaram desde logo ganhar uma vantagem essencial para acabar com um bom resultado. Como é que estas duas atletas se comportam na água? Tínhamos aqui as duas, e também por isso é que se destacaram, tínhamos as duas nadadoras mais fortes e efetivamente conseguiram fazer diferença. E aqui conta muito o facto do pelotão ser bastante reduzido. Acaba por haver menos atletas naquela zona e menos pés para seguir, que acabam por ser uma forma dos atletas se manterem ali em contacto no grupo, e acabou por facilitar ou permitir com que a Liliana e a Andreia se isolassem e ganhassem aqui desde logo uma vantagem que poderia vir a ser bastante significativa para o segmento de ciclismo e para a corrida. Na saída da água vemos já os 2 primeiros lugares, que chegam muito colados. Liliana Alexandre e André Ferrum seguem agora para a corrida com alguma distância sobre as outras atletas, uma distância que mantiveram desde o início do triatlo. Sim, estas duas atletas destacaram-se na água, como vimos há pouco. Acabaram por conseguir aqui sair com uma diferença considerável e isso permitia-lhes entrar no segmento de ciclismo a poderem controlar a corrida e estava tudo em aberto, principalmente para estas duas atletas. E para quem vai agora mais atrás, ainda nada está perdido, tem que aplicar os seus trunfos agora noutros segmentos.
O triatlo, a prova ainda agora começou, ou seja, ainda há muita prova, ainda há uma hora e meia mais de uma hora e meia de competição, por isso ainda tudo estava em aberto, mas a verdade é que é sempre útil e é sempre vantajoso sair com alguma diferença, apesar daqui os grupos não serem muito numerosos, estávamos a falar de grupos de 2, 3 atletas, acaba sempre por constituir uma vantagem. E se a Andreia e a Liliana trabalharem bem na frente, obviamente que poderão conseguir manter a diferença ou até mesmo alargá-la. Entretanto, a prova masculina tem início. À semelhança da prova feminina, os atletas têm pela frente 2 voltas de 750 metros cada e foram mais de 40 a marcar presença nesta prova do Campeonato Nacional Individual e vemos que eles aqui nadam bem perto uns dos outros, mostrando assim que a luta pelo pódio não vai ser fácil. Nos homens, com uma participação mais alargada e com um nível bastante mais equilibrado, acaba por notar-se isso. O grupo é muito mais compacto na frente, não há aquelas quebras pelo menos logo desde o início, não há aquelas quebras como víamos no setor feminino. Apesar da competitividade ser muita, após algum tempo de prova, os mais rápidos acabaram mesmo por ganhar algum fôlego, embora não seja muito e não os permita para já ir numa posição confortável. Sim, víamos aqui 3 atletas a tomarem a liderança e depois um pouco mais atrás outros 3, mas ainda está tudo muito compacto e as diferenças ainda não são significativas. E quem é que se espera que assuma a liderança neste primeiro segmento da natação? Dos presentes, o Pedro Gaspar, o Rui Tenrinho e quem sabe o Diogo Silva seriam os principais candidatos a sair destacados na frente. Vemos ali o Pedro Gaspar inclusive a olhar para trás, a ver quem estava, por isso seguramente ele seria um dos que estaria na frente. E no final dos 1500 metros a nado, com 17 minutos e 50 segundos de prova, Pedro Gaspar e Rui Tenrinho chegam os dois colados ao parque de transição exatamente com o mesmo tempo e pela frente tem agora o segmento de ciclismo com 40 km, mas seguem com uma vantagem confortável para seguirem à mesma na liderança no resto da prova. Ainda é muito cedo para podermos para haver garantias de que eles se mantiriam na frente. O facto de saírem com alguma vantagem dá-lhes aqui um benefício e se eles trabalharem bem poderão manter, mas lá atrás a perseguição é forte. E vemos agora a prova feminina no segmento do ciclismo, com Andreia e Liliana ainda na liderança e tal como na natação vão as duas bastante destacadas e são líderes desde o primeiro minuto, mas Andreia aqui poderá ser mais forte no ciclismo. Não é expectável que alguma delas faça grande diferença sobre a outra. O percurso é bastante plano e a vantagem é manterem-se as duas juntas porque assim podem, digamos que entre ajudarem-se e maximizar o esforço. Olhemos agora para o setor masculino. No trajeto do ciclismo, Rui Tenrinho e Pedro Gaspar continuam na liderança, confirmando a vantagem que tinham da natação. Tal como no setor feminino, temos um duo na frente. Neste caso o Rui e o Pedro mantêm-se na frente e parecem estar a trabalhar bem os dois. Isso para eles só pode ser benéfico para ambos, porque só assim conseguem manter-se isolados na frente. E que estratégia é que têm que utilizar agora para continuarem assim até ao final? Essencialmente eles poderemos ir notando, eles vão rodando pela frente para com isso tirar benefício para os menos habituados, digamos assim, no que é andar de bicicleta. O atleta que segue na roda, neste caso como o Rui vai, tira vantagem porque tem que enfrentar menos a resistência do ar e acaba por ter um benefício aerodinâmico ou, neste caso, poupar-se um bocado e conseguirem andar os dois mais rápido em conjunto. E aqui, de volta também à prova feminina no ciclismo, vemos que Liliana e Andreia também utilizam essa estratégia de uma constante ultrapassagem entre as duas, uma forma também de aliviar um bocadinho as atletas. Sim, reduz o esforço de quem vai na frente para além de poderem andar mais rápido entre as duas. É habitual ver-se nos grupos e mesmo com 2 atletas ou com 2 atletas é algo benéfico. E vemos aqui em terceiro e quarto lugar Ana Filipa Santos e Filipa Ferreira. Sim, elas vinham na perseguição ao duo da frente. A Ana Filipa Santos principalmente vinha a fazer uma grande recuperação depois de uma natação menos conseguida, a fazer uma prova muito ao seu jeito, que é dar tudo na bicicleta e na corrida para tentar chegar o mais à frente possível. E essas duas atletas, como Andreia e Liliana, também chegaram coladas ao parque de transição e vão agora para a corrida. O que é que se espera? Bom, há uma diferença. A prova à partida seria para discutir entre as duas primeiras, mas nunca podemos descurar a Ana Filipa Santos, que corre bastante.
Voltemos então para a prova masculina, com Pedro Gaspar e Rui Tenrinho ainda na liderança, num ciclismo que não teve grandes surpresas com as posições a manterem-se. Sim, ao contrário daquilo que poderia ser expectável e onde normalmente se fazem algumas diferenças com os grupos a misturarem-se, aqui o Rui e o Pedro a manterem-se destacados na frente e a conseguirem conservar a liderança. O que é que distingue estes dois atletas? Eles são bastante parecidos em termos de valências físicas. Os dois são excelentes nadadores, têm um ciclismo forte, diria, com se calhar o Rui com um ciclismo mais forte do que o Pedro Gaspar. Depois na corrida, nenhum deles sendo um especialista de corrida, eu diria que se calhar o Pedro nesta fase da época um pouco mais forte, embora o Rui no início da época nos tenha surpreendido com alguns excelentes resultados em triatlos e em duatlos. Vemos aqui Rui Tenrinho a fazer um pequeno gesto. O que é que isto significa? Aquele gesto vem na sequência daquilo que falávamos há pouco. Ele estava a pedir ao Pedro Gaspar para passar para a frente. No fundo, é a tal divisão de esforço que os atletas fazem, e ali era um pequeno sinal que se usa muitas vezes no ciclismo para alternar. E aqui vemos já Gil Maia e João Ferreira, que tentam chegar ao alcance dos dois primeiros classificados e seguem em terceiro e quarto. Sim, eles vinham na senda dos dois primeiros a tentar recuperar ao máximo. Eles dois fortes ciclistas também. Apesar de tudo, o esforço deles estava a ser um pouco inglório e não estavam a conseguir encurtar a distância. Os atletas já estão quase a chegar ao Parque de Transição. O que é que se espera para o próximo segmento? A prova estava em aberto, acima de tudo entre estes dois atletas. Se bem que não podiam distrair-se muito, porque lá atrás o Gil e o João vinham a tentar recuperar lugares, e com um segmento mais bem conseguido poderiam ainda roubar um destes lugares da frente. E vemos agora a prova feminina no segmento da corrida. Tem 4 voltas pela frente e aqui temos Liliana e Andreia, que continuam na liderança. Recordemos que esta é uma prova em distância olímpica. Isso implica algum esforço acrescido por parte dos atletas? São 10 km e é uma prova que tem uma duração média, no caso dos homens, à volta de 2 horas, nas mulheres um pouco mais, e isso requer uma estratégia um pouco diferente das provas mais curtas. Normalmente os atletas acabam por já tomar um gel, tipicamente no ciclismo, às vezes na corrida, e vemos no caso da Andreia, é exatamente isso que ela leva junto ao ombro, é um pacote de gel para comer algures durante o percurso de corrida e assim manter os níveis de açúcar altos. E aqui na luta por completar o pódio temos Ana Filipa Santos e Filipa Ferreira, que no ciclismo se aproximaram uma da outra e têm estado bastante próximas, paradas apenas por alguns segundos. Tal como na prova dos homens, tínhamos 2 duos e elas vinham na tentativa de ainda alcançarem as duas da frente. E na prova masculina temos Tiago Leão, que seguia em 5º lugar. O Tiago foi o júnior em destaque esta época, ele que representou Portugal no Campeonato do Mundo de Triatlo e teve uma época bastante conseguida. Temos também aqui Gil Maia e João Ferreira. Sim, eles seguiam em 3º e 4º, respectivamente, e vinham ainda com a ambição de tentar apanhar os atletas da frente. Que era Rui Tenrinho, que seguiu bem afastado na liderança. O Rui Tenrinho e o Pedro Gaspar, aqui vemos Pedro Gaspar, que neste momento já seguia isolado na frente, tinha deixado o companheiro de fuga e seguia destacadíssimo neste momento. E agora de volta ao setor feminino e vemos aqui Liliana Alexandre e Pedro Gaspar, os dois juntos, sendo que Pedro Gaspar está quase a ultrapassá-la. Sim, isto é o facto de falarmos no início das provas terem partidas desfasadas. Aqui dá a ideia que o Gaspar o Gaspar está mesmo a ultrapassar a atleta, mas eles estão em provas diferentes e com partidas diferentes. E Andreia Ferrum, do Águias, que segue aqui em 2º lugar. A Andreia a manter o 2º lugar, a Liliana foi embora, mas ela aqui ainda a aguentar-se e a conseguir manter-se longe da Ana Filipa Santos, que vinha ainda assim a recuperar o máximo que conseguia. Ana Filipa Santos, que é bicampeã em título numa prova em que está em jogo o Campeonato Nacional Individual. Esta prova decidia os títulos nacionais individuais e todas as atletas e todos os atletas ambicionavam poder lutar pelo lugar mais alto do pódio. A Ana Filipa Santos tinha a particularidade de ser a bicampeã em título, aqui com uma tarefa mais dificultada, ela que seguia em 3º lugar, mas perante a época que teve algumas problemas de ordem física, se calhar até era um bom resultado e acima das expectativas há uns meses atrás. A prova já está a chegar ao fim. Há alguma gestão em especial para chegar até à meta?
A última parte, o que falta é sempre o mais difícil, não é? O que já está feito já passou, mas estes últimos quilómetros de corrida podem-se fazer aqui algumas diferenças significativas, principalmente devido ao cansaço acumulado. Relembramos que as atletas estão neste momento em competição há já mais de 2 horas e o cansaço começa-se a fazer notar, e é aqui que a preparação física vem ao de cima, a maior preparação física vem ao de cima, e poderão fazer-se algumas diferenças significativas. E nas imagens vemos Ana Filipa Ferreira, ela que iria terminar esta prova em 4º lugar. E temos agora a Ana Filipa Santos a chegar à meta, ela que viria a ser 3ª classificada. Eu tive algumas horas esta época que eu vim de uma lesão grave, da 2ª fratura de stress, tive bastante tempo parado, portanto abordei esta prova, ou ganhava ou perdia com dignidade, portanto lá por ser bicampeã não quer dizer nada, portanto fiz questão de participar na mesma. Mas abordei a prova sem expectativas, com a única certeza que estava muito motivada para voltar a competir. Aqui o 2º lugar, Andreia Ferrum, que acabou por perder quase 3 minutos para a primeira classificada. Eu tenho feito algumas provas consecutivas, vinha um pouco cansada e acabei por acusar o esforço, mas acho que correu bem, fiquei em 2º geral, foi uma prova positiva. A corrida acabou por não correr assim tão bem como estava à espera, mas estou contente com o resultado. E a vencedora deste triatlo de Montemoro Velho, Liliana Alexandra, a cortar a meta, ela que ganha pela primeira vez o título na distância olímpica. Sinto-me muito feliz, porque esta época não começou da melhor maneira, porque tive que gerir com a faculdade, então não tive tanta disponibilidade para treinar. Com as férias tentei subir de forma. Fiz o duatlo de Torres, onde consegui ganhar, e foi muito especial para mim porque foi na minha terra. E agora conseguir o título nacional foi terminar da melhor maneira. E aqui fica a classificação final da prova feminina. O primeiro lugar do pódio vai para Liliana Alexandre, com 2 horas 15 minutos e 39 segundos de prova. Segundo lugar para Andreia Ferrum e Ana Filipa Santos, a completar o pódio a 4 minutos da primeira classificada. Olhamos agora para a corrida masculina, que já está no fim. Como é que vão ser estes últimos minutos? Temos as posições estão mais ou menos definidas. O Gil Meia viria para 4º lugar, e aqui temos um sprint para o 2º e 3º, com o João Ferreira a acabar por levar a melhor sobre o Rui Tenrinho. O João viria a ser 2º classificado e o Rui 3º. E aqui vemos já Pedro Gaspar, ele que está a chegar à meta. Desde o início foi na liderança e conquista assim o primeiro título de campeão nacional absoluto ao final de 1 hora 57 minutos e 28 segundos. Foi uma prova que inicialmente, pelas condições climatéricas, já se adivinhava uma prova bastante difícil, em que tinha que vir ao de cima, se calhar, mais do que a condição física, a capacidade de sofrimento durante cerca de 2 horas, e foi isso que tentei fazer, sofrer até ao fim e acreditar até ao fim. A forma, eu penso que a tinha lá, preparei-me para a prova o melhor que consegui, foi acreditar até ao fim. Em 2º lugar surge João Ferreira, Rui Tenrinho aparece logo atrás. Os 2 atletas ficaram separados apenas por 2 segundos. Vinha com perspectivas de fazer um bom resultado, estou a atravessar um bom momento neste final da época. Foi a primeira vez que fiquei no pódio no Campeonato Nacional e quero agradecer a toda a gente que me tem apoiado e foi um bom resultado. Senti-me bem durante a prova toda. Queria mais, mas feliz com o resultado. Dei o meu máximo, dei o meu melhor até ao fim. Tinha que pelo menos tentar defender o meu título, campeão nacional de sub-23. E pronto, vim cá, fiquei em 3º, foi bom. Recordemos então a classificação final da prova masculina. Em primeiro lugar, Pedro Afonso Gaspar, 1 hora 57 minutos e 28 segundos. João Francisco Pereira a 30 segundos do primeiro classificado e a fechar o pódio Rui Tenrinho a 2 segundos do 2º classificado. No final da prova em Montemoro Velho, e depois de a prova ter sido cancelada em Lisboa, o presidente da Federação de Triatlo de Portugal fez um balanço positivo. Em Lisboa tínhamos bastantes atletas mais inscritos. Alguns tiveram receio do tempo, receio que se repetisse o mau tempo que teve em Lisboa, provavelmente. Não participaram, foi pena, mas todos os atletas que participaram, de certeza que se divertiram, tiveram uma boa prestação e já próximos campeões nacionais para a época 2015.
No final da prova em Montemoro Velho e depois de a prova ter sido cancelada em Lisboa, o presidente da Federação de Triatlo de Portugal fez um balanço positivo, mas sem esquecer os atletas que não marcaram presença. Julgo que esta prova é muito importante para o Concelho de Montemora pelo facto do investimento que o município tem feito neste tipo de grandes provas e ao reconhecimento pelas condições que nós temos. Portanto, isto é com um grande orgulho que recebemos esta prova e temos também a agradecer à Federação de Triatlo o reconhecimento do trabalho que tem sido feito. Ficaram assim apurados em Montemoro Velho os campeões nacionais individuais de triatlo.